Bom, meu aluno, vamos lá para mais um bloco do curso de exercícios da banca VUNESP. Professor Pedro Henrique, vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Repare o seguinte, ele não tocou no assunto, não especificou se é concordância verbal ou se a concordância é nominal. Então, a gente vai ter que analisar tudo que seja vinculado à concordância. Seja concordância verbal, seja concordância nominal, tudo que envolver concordância nós vamos trabalhar. Lembrando, concordância é a harmonia, ou seja, a harmonia entre palavras, entre o verbo e o sujeito, entre o substantivo e o adjetivo. Então nós temos aí concordância verbal, concordância nominal, respectivamente. Tá legal? Pelo exemplo que eu dei. Bom, os veículos, letra A. Os veículos leiloados são os veículos leiloados, mais de um. Uma ambulância, 2 tratores e 10 motocicletas. Ou seja, eu não vejo erro algum de concordância na letra A. Legal? Vamos lá. Quando você fala informações detalhadas acerca das peças, essas informações encontram-se disponíveis a partir da página 15 do edital. Então você tem aqui o sujeito, um sujeito no plural, verbo no plural e o adjetivo vinculado a informações detalhadas também no plural. Então, a letra B de bola está totalmente errada, está muito errada. Não precisamos nem perder muito tempo nela. Na letra C tem o poderá participar do leilão. Poderá participar é o quê? É a locução verbal. Verbo auxiliar e participar é o verbo principal. Então você tem aqui a locução verbal de que forma? Pessoas físicas portando RG, CPF, comprovante de endereço. Essas pessoas físicas, sujeito, no plural, pessoas físicas, poderá participar do leilão? Não. Pessoas físicas poderão. Porque a gente já viu que se o verbo tem que ir para o plural e você está trabalhando com uma locução, quem é que vai para o plural? O verbo auxiliar. Então, muito cuidado em relação a isso. O verbo auxiliar, ele que vai para o plural. Por quê? Porque ele que é responsável pela concordância. Tudo bem? Tranquilo? Então, a letra C também está eliminada. Fora. Na letra D, nós temos os lances que abrem o leilão. Os lances, pronome relativo que, pronome relativo. O abrir vai concordar com o termo a que se refere o pronome relativo, ou seja, os lances abrem o leilão. E depois, os lances devem partir os lances sujeito. No plural, os lances auxiliar e principal. Quem é que vai para o plural nesta locução verbal para concordar com o sujeito os lances? Quem é que vai para o plural? O verbo auxiliar. Então, os lances devem partir de um valor mínimo estipulado pelo leiloeiro. Então, também está errada a letra D. Letra E. A substituição dos veículos e máquinas leiloados, a substituição, olha o núcleo. A gente sabe que o sujeito é isso tudo aqui, sujeito. Mas o núcleo do sujeito é o quê? É a substituição. E a substituição não é serão feitos. Não, não. A substituição será feita. Isso é uma locução verbal envolvendo o particípio, que também acompanha em gênero e número aí a concordância, com a verba arrecadada no leilão. Então, olha só que interessante. O verbo ele concordou com o núcleo. Ele colocou o núcleo no singular, o núcleo do sujeito no singular e o verbo no plural, né? A locução verbal. Totalmente errada.
Então, teriam que discutir gabarito, letra A. Tudo bem? Tranquilo? Há erro na B, há erro na C, há erro na D e há erro na letra E. Vamos lá. Próxima questão. Questão número 8. Feitas as adequações necessárias, a reescritura do trecho "O Marco Civil garante a inviolabilidade e o sigilo das comunicações" permanece correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em "A inviolabilidade e o sigilo das comunicações mantém-se". E aí? Como é que fica? E aí? Mantém-se garantidos ou garantidas? Mole. A inviolabilidade e o sigilo das comunicações, ou seja, você tem uma palavra feminina e uma palavra masculina. Quando no plural, o masculino prevalece. Então, o resultado disso é masculino plural. Não é garantido, não é garantidas, não é garantidas, nós temos garantidos. E a inviolabilidade e o sigilo das comunicações, isso aqui é um sujeito composto. Se é um sujeito composto, está antes do verbo, o verbo tem de ficar no plural. E este verbo aqui, qual é o verbo? É o verbo manter. Verbo manter é derivado do verbo ter. Então, na verdade, é o man mais o ter. Quando você tem, eu, verbo ter, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. No plural, acento diferencial. Quando você trabalha com o verbo manter, é só colocar o man e tomar cuidado com as regras de acentuação. Se eu tenho, eu mantenho. Tu tens, tu mantens. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho, tu mantens. Ele tem, ele mantém. Nós temos, nós mantemos. Vós tendes, vós mantendes. E eles têm, eles mantêm. No plural, o acento tem de ocorrer pela regra de acentuação gráfica chamada de acento diferencial de número. Acento diferencial de número. Quais os verbos que possuem este acento no plural? Verbos ter, vir e seus derivados. Quando empregados na terceira pessoa do plural, receberão acento circunflexo, o acento que faz a diferença entre o singular e o plural. Então, muito cuidado em relação a isso. Quando você tem um sujeito composto e o verbo tem que ficar no plural, olha a diferença entre a A e a B. A A está no plural e a B está no singular. Por isso, a B está fora e o gabarito da questão número 8 tem de ser letra A. Tudo bem? Tranquilo? Dando sequência. Questão número 9. Vou colocar a caneta vermelha novamente. Questão número 9 diz: nas frases houve, pulos, atropelos, pontapés e se ao menos na aula só houvesse rapazes, substituindo-se o verbo haver pelo existir, lembrando, na número 9, você tem o verbo haver no sentido de existir. Então, neste caso, o verbo haver não foi para o plural. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. Já o verbo existir, ele é pessoal e este cara aqui vai ser o sujeito. Então, na verdade, você coloca houve, qual o tempo verbal? De acordo com o nosso padrão, mantendo-se o mesmo tempo verbal. E que é o tempo verbal. Houve
é pretérito perfeito do modo indicativo. Então, quando eu falo pretérito perfeito do modo indicativo, como é que ficaria a frase com o verbo existir, pontinho, 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 pulos, atropelos, pontapés? Como é que seria? Com o verbo haver, o verbo é transitivo direto, você tem o objeto direto. Com o verbo existir, esse cara passa a ser sujeito. E ainda mais um sujeito composto. Todos os núcleos no plural. Não tem nem o que discutir. O verbo tem que ficar no plural. Só que tem que ficar no pretérito perfeito do modo indicativo. Ou seja, ontem existiu ou existiram pulos, atropelos e pontapés? Existiram. Então a forma verbal correta é existiram, para ficar no pretérito perfeito do modo indicativo. Palavrinha de apoio do pretérito perfeito é a palavra onte. Se fosse o pretérito imperfeito do indicativo, seria a palavra antigamente. Tá legal? Então é aqui. Se só houvesse, olha a terminação SSE. Isso marca que tempo verbal? O pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu cantasse, se eu vendesse, se eu corresse, se houvesse. Mas você quer botar que verbo? Existir. Só que aqui ele é verbo transitivo direto e rapazes é o objeto direto. Mas quando você coloca o verbo existir, fica pontinho, 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 rapazes. Rapazes. Ou seja, se existisse rapazes, não. Esse passa a ser sujeito e você bota o verbo no plural, existissem. Então é existiram e existissem. Aqui está existe, fora, existiam, fora, existiu, fora, existiram e existissem, dentro, fora, gabarito, questão número 9, letra D de dado. Tudo bem? Isso cai muito em prova, né? Essa parte da concordância, parte da flexão de verbos haver, do verbo existir, pessoal, impessoal, essa troca louca. Então você tem que tomar cuidado, porque com o verbo haver, aquele termo pulos, atropelos e pontapés, seria objeto direto. Já com o verbo existir, ele se transforma em sujeito, tendo de haver a concordância. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Isso pode ser questão de prova, isso vai ser questão de prova. Tudo bem? E vamos aí, questão número 10, de concordância. Fechando aí o assunto concordância, tá legal? Deste curso de exercícios, pelo menos nesta primeira etapa. Assinar a alternativa cuja frase está correta quanto à concordância nominal e verbal. Correta, concordância nominal e verbal. Aplaudiam-se as bicicletas de Leônidas. Quem aplaude, aplaude alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este se, pronome apassivador. As bicicletas de Leônidas seria objeto direto, mas passou a ser sujeito paciente. E o sujeito paciente com o núcleo no plural, ou seja, o verbo no plural. É boa. Não só o jogo no gramado, mas também o barulho na arquibancada, não só o jogo no trabalho, no gramado, mas também o barulho na arquibancada, eu poderia reescrever isso dizendo o jogo no gramado e o barulho na arquibancada. Perceba que esse mais não está sozinho, tem o mais também, vinculado a não só. Isso dá uma ideia de quê? De adição. Ou seja, isto forma o sujeito composto. E o sujeito composto veio antes do verbo. Então o verbo tem de ir para o plural. Fazendo futebol um espetáculo. Então, não só o jogo no gramado, mas também o barulho na arquibancada fazem do futebol um espetáculo. Ou
O jogo no gramado e o barulho na arquibancada fazem do futebol um espetáculo. Então, também, tá? Letra B de bola, já eliminei. Letra C, pô, gritando aqui, ó. Existem gritos de alegria e de ódio. Não, gritos de alegria e de ódio, a gente sabe que é quem? Sujeito, núcleo, gritos. Então, gritos existem. Existem gritos. O existir não cansa de cair na VUNESP. Tem de saber. Existem gritos de alegria e de ódio em qualquer partida de futebol. Fora. Letra D. 22 homens em campo jogando. Ó, 22 homens em campo jogando. Os homens, eles estão o que? Os 22 homens? Ansiosos pela bola na rede. Então, o adjetivo ansiosos, ele tem de concordar com o quê? Com homens. Os 22 homens, pô. Ansiosos, não ansioso. Tá? Então, a letra D de dado está completamente errada, está fora. E na letra E, nós temos sempre vão haver jogadas imortais no futebol. Como é que eu devo me comportar em relação a isso, Pedro? Você tem aqui verbo auxiliar e verbo principal. Verbo principal. Quem é que define a transitividade? Ou seja, quem é que define se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, se ele é pessoal, se ele é impessoal? Quem define isso? O verbo haver. Então vamos pensar assim, se o principal, que é o haver, estivesse sozinho, você falaria há jogadas e não hão jogadas, se ele estivesse sozinho. Mas eu percebo que se ele estivesse sozinho, ele seria o verbo haver no sentido de existir. Ele ficaria no singular porque ele seria um verbo o quê? Impessoal. Só que ele está sozinho? Não. Então quem é que vai ficar no singular para ele? O verbo auxiliar. Então eu falo vão não. Eu falo sempre vai haver jogadas imortais no futebol. Jogadas imortais no futebol, essas jogadas imortais, vai ser objeto direto desta locução verbal que vai ser transitiva direta. Porque o verbo haver, no sentido de existir, além de ser impessoal, é transitivo direto. Isso cai sempre na banca VUNESP, nós vimos aí questões diversas envolvendo isso. Então, a letra E também está errada, locução verbal tem de ser vai haver. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente volta aí com outro assunto a destruir, de fato, a banca VUNESP no dia da sua prova. Beleza? Fiquem com Deus, muito obrigado e vamos que vamos. Valeu!